Então, pessoal, vamos começar aí agora a falar um pouco sobre as escolas da segunda-feira, né? Dividir também em dois grupos de três, antes de mais nada, uma boa noite, e analisar aí como é que vai ser esse dia, que para muitos é o grande dia do carnaval. Dia, até abrir um parênteses um pouquinho, para falar um pouco dessa segunda em si, né? Porque, curiosamente, os dois últimos campeões, Tijuca e Beija-Flor, estão no domingo. Mas isso não impediu que a segunda ganhasse um tom diferente para 2016, porque parece que as grandes que eu falo assim, para 2016, né, os grandes momentos para 2016 se concentraram na segunda. Um Salgueiro, uma Portela, uma Mangueira renovada, ou voltando a ser, tentando voltar a ser o que era, uma Vila Isabel interessante, que nós vamos falar daqui a pouco, a incógnita São Clemente, que foi a surpresa de 2015, né? A Imperatriz. Então, assim, muita coisa interessante nessa segunda-feira. Para hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho em cima de três sambas. E esse primeiro samba que a gente vai falar, que é o samba da Vila Isabel, é talvez a coisa mais curiosa que já me aconteceu em todos esses momentos que a gente já esteve juntos, não só para 2016, mas de todos os outros anos de carnaval. Porque o samba da Vila Isabel é o típico samba que sofreu a metamorfose do tempo. O que é isso? Olha só, eu não acompanhei o processo de escolha da Vila Isabel, né? As eliminatórias, eu não acompanhei. Quando esse samba foi escolhido na Vila Isabel, que eu ouvi pela primeira vez, eu disse assim, puxa, que samba ruim. Então, o meu primeiro reflexo auditivo foi esse, puxa, que samba ruim. E aí eu comecei a ouvir esse samba da Vila Isabel, ele foi ganhando algumas modificações, algumas alterações, e continuava. Né? Com o passar do tempo, 2 dias, 5 dias, uma semana, 2, algo foi acontecendo nesse samba que eu não sei dizer o que é. É a mágica do carnaval mesmo, que foi começando a transformar ele em algo audível e principalmente confortável aos ouvidos. A ponto de chegar nesse momento de hoje do Carnaval 2016, né, no estágio que nós estamos, como sendo um dos sambas com maior facilidade de se ouvir, é o samba da Vila Isabel. E ganhou uma qualidade também de crítica muito grande, porque muita gente criticou negativamente o samba da Vila Isabel e hoje critica positivamente. Ele sofreu essa mudança, essa alteração na sua morfologia, na sua característica básica de agradar. Ele sofreu isso com o passar dos dias. E isso é muito interessante. Né? Hoje o samba da Vila Isabel é um dos melhores do grupo especial, com certeza. Agora, tem algumas coisas no samba da Vila Isabel que realmente me preocupam quando a gente passa para uma análise mais rebuscada, mais crítica, mais técnica. Né? Primeira coisa, na melodia. A melodia do samba da Vila Isabel ela é muito fragmentada. Ela tem lapsos, né? Ela tem intervalos muito claros de contagem da história do Miguel Arraes. Quando começa e termina aquela passagem, começa e termina a melodia, que ela vai se acoplando a outra coisa. Então você parece que está ouvindo um samba que ele é amarrado a várias situações pela melodia. Né? Não chega a ser uma colcha de retalhos, porque nós estamos falando de uma pessoa só. Mas a melodia ela é uma mini colchinha, porque você vai ouvindo e vai percebendo que ela tem início e fim, início e fim, início e fim, para cada etapa. Ela não tem uma sequência. Se você prestar atenção, vou pegar aqui um pedacinho do samba, logo no começo, a primeira parte. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o volume. Um instante.
Olha só, esse primeiro parágrafo. Início da melodia, para falar da história dele no início, da infância. Então, do começo dos meus olhos até o sofrio no sertão, é um pedaço da história dele na seca. A melodia ela é exata até ali, e ali você vê que ela finaliza. E já começa de novo um outro processo de contagem de história, com um outro momento de início de melodia, que vai falar agora da história, mas vai para o campo, vai até a parte que ele dá esperança nos canaviais, morre de novo, começa outra vez, morre de novo. Então, dá uma impressão de que você está o tempo todo encaixando, né, uma coisa à outra. Não chega a transformar o samba num samba ruim, não. Muito pelo contrário, eu acho muito interessante porque, curiosamente, a gente critica muito quando acontece essa costura, mas na Vila Isabel é estranho, porque é gostoso de cantar. Né? É esse o tempero desse samba que é diferente, porque ele tem umas desuniformidades, umas coisas que a gente às vezes abomina em alguns sambas, e nele dá muito certo. Mas é um processo que em uma outra situação poderia causar um problema grave. Ou pode até causar uma Vila Isabel, dependendo do jurado, de como ele vê esse remendo de melodias. Né? A outra coisa que me preocupa um pouco é na letra do samba da Vila Isabel. Algumas passagens me deixam um pouco preocupado. Eu até grifei aqui, olha só. Até os carcarás sofriam no sertão. Cresci sonhando renovar os sonhos, revitalizar a vida que se equilibra. Esse equilíbrio me incomoda um pouco, porque ele começa contando uma história que já aconteceu do passado, né? Cresci, né? Sonhando renovar os sonhos. Então ele está falando de algo que aconteceu, e esse equilíbrio ele traz a situação para o presente. Né? Então há uma discordância aí nesse ajuste de palavras. Né? Eu acredito que o termo certo, a conjugação certa seria se equilibrava. Claro que não iria caber na métrica da melodia do samba, mas aí foi um risco que a escola correu. Né? Mas dá um choque de situações onde você está num determinado momento da vida dele e a situação está num momento diferente, que não é aquele passado, e sim o presente. É algo complicado aí. Outra coisa também que me chamou a atenção, com ternura me chamavam Pai Arraia, onde os arrecifes desenham a praia. Nessa parte, deixa eu ver aqui, um sentimento no coração, no pensamento, soluções reais, liberdade se conquista com a educação, juntei os artistas e intelectuais. Olha só, eu achei muito interessante toda essa construção desse verso. Agora, o que me incomodou um pouquinho aqui é que ele fala um pouco da educação e vai jogar isso lá para o refrão da educação mais como um processo para querer trabalhar o ser humano para a profissão em si. Enfim, é uma coisa bem mais ensinar a abraçar a profissão. Você educa para muitas outras coisas, a não ser que seja uma coisa assim profissionalizante que não fica clara dentro da letra. Né? E um outro momento que eu também grifei aqui foi no começo do samba, ainda depois do Revitalizar a Vida, que se equilibra sobre palafitas, dar pra gente tão sofrida dignidade e amor. Então, dar pra gente tão sofrida, a frase ficou um pouco, a sonorização dela não ficou bacana, porque a gente sente ali a falta do pronome, o essa, dá pra essa gente tão sofrida. Também é claro, Neto, mas não vai caber na métrica. Claro que não vai caber, eu sei, mas o problema é que a falta dessa palavra, desse pronome aí, causa uma estranheza. Dá pra gente tão sofrida,
dá pra gente tão sofrida, é uma construção que gramaticalmente está errada. Né? Então dá para essa gente tão sofrida. Você tem que identificar através do pronome de quem você está falando. Né? Então tem esses pequenos erros aí e algumas coisas que me incomodam ainda na letra, como já falei, além do questão da educação e também da parte no finalzinho, né? Para ver na avenida, meu valor na Mensageira Vila. Né? Esse Mensageira Vila eu acho um pouco forçado, mas passa. Né? No todo, o samba agrada, tem seus erros, tem seus problemas de construção, principalmente na parte gramatical, mas é um samba que, curiosamente, eu ouço todo dia, canto todo dia, e gosto, e não me enjoa. Né? Eu daria 9.9 no desfile, num concurso dele com outros sambas, eu daria 9.9, e no desfile eu daria 9.8. Porque se é para julgar, eu não posso deixar passar algumas coisas ali que chocam o sistema informativo. Né? Então essa é a figuração que eu faço da Vila Isabel. Passando à frente agora, a gente vem para um dos fortes candidatos do Carnaval 2016, Salgueiro e seus malandros, sua malandragem aí. Né? Olha só, o Salgueiro, o samba do Salgueiro, o que fala do samba do Salgueiro? Eu acredito que é um samba muito bem feito, muito bem construído, que conta uma história em todos os aspectos, no aspecto da malandragem, no aspecto da questão do malandro enquanto sambista, no aspecto também do sincretismo, no aspecto também da boemia, da musicalidade, do ritmo. Então ele é completo enquanto história. Ele é completo enquanto história. Agora, o que me deixa um pouco curioso, cabreiro, com relação ao samba do Salgueiro, na verdade, é a questão dele. Eu não consigo achar que esse samba ele seja um samba que tem uma cadência que segura o desfile em 80 minutos. Eu acho que ele cansa um pouco. Ele dá uma cansada. Eu acho que os refrões têm uma pega. Se eu pôr um comparativo, eu escuto os refrões da Mangueira, da Portela e da Tijuca e da Imperatriz, eu não canso. Esse do Salgueiro, depois de uma quarta ou quinta passada, eu estou um pouco cansado. Principalmente quando ele chega na segunda parte do samba. Eu vou alcançá-lo aqui rapidinho. Só. Aqui, ó. Eu acho que a melodia cai muito e demora muito para se reerguer, né? E eu quero ver isso dentro da Sapucaí. Tem que esperar o ensaio e ver como é que ele vai se comportar. Mas é um problema, eu vejo como um possível problema. É uma bela obra, muito bem construída, mas eu tenho uma interrogação quanto a isso, de que ele possa segurar o desfile da escola sempre num gás lá em cima durante esses 82 minutos. É a minha curiosidade. O próprio refrão de cabeça, apesar de ser muito bom, um refrão de peso, não joga, não explode o samba. E eu fico um pouco curioso para ver como é que dá a desenvoltura desse samba em passar de 1 hora e 20 minutos sendo cantado. No mais, eu não tenho muito a me entender sobre o samba do Salgueiro. É um bom samba, Eu acho que foi uma boa escolha, eu vi muita gente falando, mas eu acho que ele, dos que estavam lá, é o que completa, é o que é mais completo em termos de contar a história do que o enredo pede. Né? Então eu acredito que foi uma boa escolha do Salgueiro, sim. Né? Tirando essa questão aí
do peso do samba quando ele chega na segunda, porque não sei se ele vai segurar o desfile. Agora, vamos ver. Até porque o Salgueiro, só uma coisa, o Salgueiro ele precisa de um samba que jogue a escola para frente. Né? Nós sabemos qual é o clássico problema do Salgueiro. Né? Então, se ele tem um samba que amarra a escola e que a escola vai muito, né, passo lento, vai muito marcadinho, sei não. Né? Salgueiro com essa mania de gigantismo dele em número, tem que ter samba que seja 120, 130, 120, 130. Né? Mas é uma boa obra, não estou criticando. Eu, inclusive, acredito que numa disputa entre os sambas, eu daria 9.9. No carnaval, eu dou 10 para o samba do Salgueiro, numa disputa de carnaval, eu dou 10, porque eu acho que é um samba que, se conseguir superar isso, eu acho muito difícil alguém tirar do Salgueiro. Não é porque eu acho que ele vem, se apresentar o que vem apresentando nos últimos anos, junto a um bom samba e sem errar em evolução, não, vai para as cabeças. Por fim, né, nós temos a São Clemente, terceira escola, horário nobre, que já foi até enredo da escola, né, horário nobre. Rapaz, o que foi que a São Clemente fez? A São Clemente, ela poderia estar mais bem vista, porque eu acho que esse samba da São Clemente não é dos meus melhores, eu não gosto, eu acho que ele não cresce, não tem... Primeiro, o palhaço é uma figura de alegria, o samba é menor, é triste, é sempre para baixo. Eu achei um pouco errônea a escolha do formato de samba para o enredo que se tinha. E tem algumas coisas que me incomodam na letra. Por exemplo, no final da primeira parte, deixa eu ver se eu alcanço aqui. Rapidinho. Agora. Olha, realmente não me agrada o palhaço que é sendo repetido aí tão rapidamente. Duas perguntas em cima do mesmo personagem. Né? O palhaço que é ladrão de mulher. O palhaço que é doce ilusão. Então parece que faltou aí um artifício para melhorar ou essa parte final ou melhorar principalmente o enredo. E isso é na letra. A queda da melodia nesse o palhaço que é ladrão de mulher, mas tem samba no pé. Nossa, mas quase que bota o samba para dormir. E para voltar, o samba já não é explosivo. E para voltar é um complicado, porque, não sei, a São Clemente está num momento ali, num horário belíssimo de desfile, mas está entre um Salgueiro e entre uma Portela, que hoje, junto a Beija-Flor e Tijuca, eu acho que formam ali o Quarteto Fantástico. Claro que vai ter a Grande Rio aí, que, né, enfim. Mas né, ela entrou numa posição boa, numa logística ruim. E esse samba não ajuda a São Clemente. Eu não consigo ver esse samba como um samba que empurre a escola. Porque ano passado, 2015, esse ano, o samba até eu gostava mais de um outro samba de lá, mas esse samba funcionou muito bem no Pamplona. Pode ser que consiga essa mágica de novo, mas até então não é um samba que agrade ouvir, que você para. Não consigo. Então eu acho que a São Clemente perdeu a chance de fazer um bom momento musical, inclusive. Nem é irreverente, como muitos falam que a escola é, nem é um samba alegre, é um samba muito clássico, acho que até pesado, denso, para o que a escola se propõe. Eu acho que a São Clemente ainda não tem que tomar cuidado, porque ela ainda não é a Beija-Flor, ela ainda não é a Mangueira, ela ainda não é o Salgueiro, ela tem que saber levar o seu desfile. Olha o que aconteceu com a ilha, quis ficar pesada demais, e pesadas também foram as avaliações em cima da escola. Cuidado, São Clemente, para não acontecer isso.
né? Então, vê aí como é que essa bateria pode suavizar esse samba, porque eu acho que esse samba simplesmente é muito denso, principalmente na segunda parte, né? Então, são esses 3 primeiros sambas que estão aí, né? Falta somente mais um momento nosso para finalizar. E agora, depois disso, é esperar. A gente vai começar dentro em breve, já janeiro está aí, começar aí nos barracões também, né? É isso aí, galera. Obrigado. Mais um momento nosso aí. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.